E agora entrando na reta final, último bloco do nosso Encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade. E conforme anunciado, a temática para esse nosso último bloco está relacionada à questão volta às aulas e um projeto diferenciado, um projeto já que existe há um bom tempinho aqui em Blumenau, que cada vez mais encanta a nossa comunidade escolar. Comigo, o professor Christian Davi Machado, professor de História e que está à frente do projeto Pré-Histórica e também a Banda Pré-Histórica. Professor Christian, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo? Prazer estar aqui de novo. Pois é, e algumas entrevistas já foram, né, professor, aqui comigo na rádio, na TV, também na rádio CBN, e justamente para poder abrir essas portas, colocar esse universo da música, da sala de aula, lecionando e levando o conteúdo de história, que é a sua área, de uma forma diferente. Tudo isso é o projeto Pré-Histórica, né, professor? Sim. Eu acho, Denise, para falar a verdade, a gente veio aqui em todos os lançamentos. Quando a TV estava localizada aqui, em outras regiões da cidade, mas acho que desde o primeiro lançamento foi em 2014, a gente sempre esteve aqui, acho que 14, 17, 19 e agora em 24. Pois é, 2024 com o quarto CD, quarto CD, quarto trabalho. CD, quarto trabalho, que nesse caso aqui, quais são as aulas de histórias presentes através da música, através desse quarto CD, professor? Esse aqui, o primeiro já dá para ver pela capa, né? É a Primeira Guerra Mundial. A gente chamou de disforia insólita, porque disforia, ao contrário de euforia, insólito é uma coisa não comum. Então todos os soldados, quando iam para a guerra, eles iam com uma euforia comum, e quando chega lá, eles veem que a realidade é diferente. Então por isso que eu chamei de disforia insólita, né? Uma falta de alegria não tão comum, porque eles achavam que ia ser tudo uma maravilha, que ia acabar rápido, mas não foi bem assim. Além da Primeira Guerra Mundial, tem Reforma Protestante, tem Código de Hammurabi, Renascimento, deixa eu me lembrar aqui mais, Crise do Encilhamento. E assim, professor, para cada uma dessas aulas é uma música construída, é uma música escrita e que não foge justamente essa aula de história, que vai ao encontro dos fatos que aconteceram, mas aí com a música se tornando mais fáceis de serem compreendidos, professor. Hoje eu trouxe o CD, mas é um presente para ti, porque a gente já se conhece há muito tempo, então eu fiz poucas cópias, né? Esse material está disponível online, então quando eu vou dar aula, que foi a pergunta, né, eu já peço para ele ouvir antes lá nas plataformas digitais. Então, se precisar usar naquela aula especificamente, daí eu peço para ele ouvir antes lá no Spotify, no Deezer ou no próprio YouTube. Aí a gente já tem a letra lá e tudo, então se precisar daí a gente usa em certas aulas, não em todas as aulas. Mas às vezes tu usa essa mesma música em 2, 3 aulas diferentes, né? Já começamos o ano letivo na rede municipal de ensino. Já teve essa experiência com os alunos esse ano, nesse contexto música e disciplina? Ainda não. Ainda não? Então, para quem está nos acompanhando aqui, professor, por exemplo, agora, que quer conhecer um pouquinho mais sobre a música, Primeira Guerra Mundial, dá para fazer uma palhinha, trazer um pouquinho sobre essa música que foi escrita por você mesmo, é isso? Sim, a letra e a música. A letra e a música, e agora a gente vai ter essa aula de história, entendendo um pouquinho mais do que foi essa Primeira Guerra Mundial através da música. Beleza. Vamos lá, então. Qual câmera que a gente olha? Essa ou essa? Pode ser a do meio, professora, senão essa primeira câmera aqui que vai pegar diretamente você, isso aí. Essa? Havia um sentimento nacionalista, paz armada, uma guerra vista, pan-germanismo, pan-eslavismo, e a França com o revanchismo, o aqueduque foi assassinado, inicia o conflito armado. A guerra aconteceu entre 14 e 18, tríplice aliança e entente, Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro, França, Rússia e Inglaterra.
professor, eu fiquei na dúvida antes, assim, meu Deus, quando é que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Ouvindo a música, entre 14 E 14 e e 18. 18. Já está ali a resposta também. Olha como a gente consegue contextualizar o fato em si, fazer essas lembranças do que a gente aprendeu já em sala de aula, tanto os filmes que evidenciam também, né, o que foi a Primeira Guerra, depois o que foi a Segunda Guerra, e agora com essa música, parece que tornando todo esse conhecimento que às vezes fica tão disperso, ele vem ao nosso encontro se multiplicando. Isso me lembra uma vez, Denise, quando eu sou concursado hoje da prefeitura e tal, mas quando eu fiz os concursos para o estado, para o município, eu lembro que havia uma pergunta na prova para nós sobre quem fazia parte da Entente e quem fazia parte da Aliança. E na época eu não tinha gravado essa música, mas eu tinha um refrão já na cabeça, depois eu fiz o resto da música, né? Eu me lembrei que eu acertei aquela pergunta por causa dessa música que eu tinha feito, mas eu ainda não tinha passado para os alunos. Acho que essa música já me salvou uma vez. Olha que bacana. E agora, com certeza, depois sendo aplicada em sala de aula, não são todas as aulas que recebem esse contexto do projeto pré-histórica, mas quando ele ali se faz presente, vai ficar ainda mais marcante. É que senão fica chato, né? Então a gente tenta deixar um pouco mais agradável algumas aulas. Está lecionando esse ano em qual escola, professora? Esse ano na Oscar Umbenhal e na William Theodor Schumann, é o Kaique da Itopava Central. São as duas unidades que ficam na região norte da cidade, né? A Oscar Umbenhal fica no bairro Água Verde. Água Verde. E o Kaique na Itopava Central. E qual a turma que você está lecionando? Do 6º ao 9º ano. Do 6º ao 9º. Várias turmas, né? Várias turmas. A Oscar eu comecei esse ano. No município eu estou há 7, mas eu estava na Friedrich Kalkmeier, que é lá na Via Moinho, lá na Itopava Central também. O professor, e assim, te ouvindo, né, parece que é simples, apenas traduzir o que foi essa história contextualizada, levando para a temática, para o universo da música, mas não é tão simples assim, é um trabalho muito sério. Como é que é isso no bastidor? Como é que é esse direcionamento do foco? Você, como professor de história, levar isso para uma letra musical, encontrar a melodia certa, o ritmo certo e apresentar, por exemplo, que nem agora nesse 4º CD já em mãos aqui. É difícil, é bem difícil, porque você tem que fazer um resumo primeiro do assunto e pegar os principais tópicos, condensar isso numa letra e ainda tentar fazer ela rimar e não pode esquecer de nada. E ainda tem o ritmo, então é muito difícil, porque às vezes tu acaba esquecendo alguma coisa, tu acaba deixando ou não encaixa na métrica da música. Então, eu me lembro que tinha uma música que se chama Em Busca do Desconhecido, ela está no primeiro álbum, né? Ela dizia que essa busca por especiarias, ela como é que eu posso dizer? Ela facilitava a criação do Estado Nacional, só que isso não... facilitar a criação do Estado Nacional não caberia numa métrica da música, então a gente tem que inventar alguma coisa para caber. Então, basicamente é isso, é um resumo, primeiro é um resumo, ver quem são as principais pessoas, os fatos mais importantes, uma ou outra data às vezes, eu não coloco muito, e depois tentar resumir tudo isso numa melodia que caiba e fique agradável e repetitiva. E no melhor do rock and roll, do heavy metal e do blues, ainda não é qualquer estilo musical ali, são três realmente que tem realmente uma presença muito forte, né, professor? Eu sempre digo assim para os meus alunos, o professor é velho, né? Entre aspas, assim, o professor é velho, então... Mas o rock não envelhece. Não, só que a gente já tem 14 anos nesse projeto, né? Desde 2010, então sempre perguntaram, por que tu não faz pagode, por que tu não faz rap, por que tu não faz funk? É que daí não fica uma coisa original, assim, para mim sou uma coisa meio forçada, assim. É que se eu gosto de rock e blues, eu vou fazer rock e blues, né? Fugiria um pouquinho da tua identidade, do teu gosto também musical, até para depois fazer essa apresentação com muito mais fervor, digamos assim, professor. E hoje em dia eu fico feliz, porque quantas pessoas já começaram a tocar com a pré-histórica e hoje são músicos profissionais, ou começaram a ouvir primeira vez rock, né? Quantas vezes tu olhava lá na coleção de CDs lá, Taylor Swift, Beyoncé, e lá no meio tinha um CDzinho da pré-histórica, então era o rock sendo implantado lá, uma sementinha lá no coraçãozinho daquele aluno, né? Que delícia. E assim, professor, a própria formação da banda, a banda pré-histórica, também com o passar do tempo, ela foi se modificando, foi entrando, foi saindo, e você desde o início sempre lá, firme e forte. Sim, basicamente, assim, nós tivemos 2 bateristas a vida inteira, por exemplo, né? Que é o Ricardo e o Felipe. Sempre eles entravam e saíam, mas essa questão não é porque assim, nossa,
deve ser difícil trabalhar com esse rapaz. É porque a gente toca de manhã e de tarde, então às vezes eles trabalham, então a gente é necessário trocar o músico. Mas hoje, por exemplo, são os mesmos músicos há muitos anos já. Porque os dois hoje que trabalham comigo são músicos, né? Então eles têm esse tempo para ir tocar comigo de manhã e de tarde nas escolas. Esse é o maior problema da pré-histórica, né? Eu já acompanhei também ao longo dessa tua trajetória muitas homenagens sendo feitas. Homenagens essas que na maioria das vezes são citadas por alunos. Eles que dão aquela indicação, por exemplo, na própria Câmara Municipal, recebendo ali honrarias, professor. Fala um pouquinho sobre esse teu momento como professor, esse reconhecimento junto aos teus alunos e, claro, essa sementinha que com certeza você está plantando hoje e lá na frente dificilmente será esquecido pelos alunos que tiveram a oportunidade de passar por esse teu processo, né, de ter esse contato com o professor Christian. Eu fico pensando assim, Denise, nossa, que falta de opção, né? Deve ter tanto professor ruim aí na escola. Eu aqui deve estar modesto. Deve estar horrível. Não, isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso, né? Eu ganhei 5 vezes essa homenagem já, e 4 vezes foram por alunos, né? Eu sempre me lembro, assim, eu gosto de lembrar, foi em 2013, 14, 18 e 19. Todas as escolas, 2 escolas particulares, né, e uma escola pública, 2 escolas públicas. E uma vez foi o vereador, professor Gilson, que pendeu, então são 5 vezes. Isso me deixa orgulhoso, porque eu gosto de ir lá e dar aula de história de verdade, sem ficar politizando nada. E eu sempre vou ganhando esses prêmios, isso mostra pra mim que na verdade eu tô no caminho certo, né? Sem ficar puxando saco de político nenhum, só ir lá e dar a minha aula. Que bacana. E a história é assim, né, professor? Que a gente hoje vive, por exemplo, achando que é o certo ou errado, lá na frente o contexto histórico vai mostrar realmente que cenário é esse que hoje muitas vezes segue correntes, ideologias que acabam muitas vezes até afastando famílias, distanciando amigos e colocando nesse cenário de um país chamado Brasil uma divisão tão grande, né? É verdade. Quase uma guerra civil por questões políticas, né? É verdade, professor. Já ouvimos Primeira Guerra Mundial. Qual é a próxima música que a gente poderia colocar também como destaque aqui? Daqui a pouquinho eu preciso encerrar já o nosso programa, mas vale a pena a gente poder ouvir desse 4º CD da banda pré-histórica, professor. Pode ser Reforma Protestante. Gostei, pensei nela também, até porque a gente tem essa ligação muito grande aqui na questão, né, do protestantismo, mas a Reforma Protestante em música, como é que ela vem sendo apresentada? Ela vem assim, ó. Durante muito tempo a igreja dominava, cobrando 10% de todo o rendimento, venda de relíquias, venda de indulgências, incluindo a simonia, que diz respeito ao celibato, Lutero de Wittenberg, 95 teses, criticando a igreja e a sua atuação. A Bíblia é a única fonte de conhecimento, seguindo o que Cristo dizia no Antigo Testamento. Reforma protestante, reforma protestante, Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, reforma protestante, reforma protestante, Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII. Bacana, uma aula de história aqui através de 2 músicas, Primeira Guerra Mundial e a Reforma Protestante, e muitas outras também, histórias do Brasil e do mundo, no 4º CD da banda pré-histórica. Esse é meu, né? Esse é seu. Tá, e para quem nos acompanha, professor, e gostaria de ter acesso também, então, nas redes sociais, como é que nós encontramos sobre esse trabalho de vocês? Pré-histórica oficial no Instagram, e no Deezer, Spotify, YouTube, é só botar Banda Pré-Histórica que lá você encontra. Eu bem tenho simples aqui no de Facebook Banda Pré-Histórica, no Insta Pré-Histórica Oficial, e também tem o canal oficial no Pré-Histórica, canal oficial no YouTube, né, professor? Tudo de graça, tudo só ouvir. Consumam ao máximo.
pode usar nas suas aulas, mostrar para os outros amigos professores. Pois é, isso é legal, professor. Tem esse feedback, de repente outros colegas de profissão aproveitando um trabalho como esse para aperfeiçoar também esse conhecimento em sala de aula? Estava conversando ontem, hoje a internet é maravilhoso, né? Estava conversando ontem com um professor de São Paulo, ele disse, olha, mostrei para meus alunos, eles gostaram. Aí eles fazem indicações lá no Instagram, assim, olha, ouçam essa banda do Rio, um monte de lugar, assim. É que soa meio prepotente a falar assim, nossa, mas assim, tem São Paulo, Rio, Espírito Santo, Roraima, Rondônia, Amazonas, assim, hoje de Blumenau para o Brasil afora, então, professor. E aqui na TV Galega, mais uma de tantas entrevistas realizadas. Obrigada, tá? Lançamento exclusivo aqui. Maravilhoso. A esposa que está nos bastidores nos acompanhando. A patroa está ali hoje. A patroa está nos bastidores. A filhota também, sempre aqui conosco, vindo aqui. Um beijo na tua família, que a gente sabe que essa base, essa força também vem dela. Para você, para o seu marido, que sabe torcer também. Vascaíno, gente boa, né? Vascaíno, gente boa. Beleza, professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado. Gente, terminando assim, dessa forma, muito gostoso, então, esse nosso programa de hoje, tá? Para você que esteve do outro lado, obrigada, tá? Por estar prestigiando também os assuntos colocados em evidência, os nossos convidados aqui presentes no programa Mulheres. E claro, né? Os nossos patrocinadores, a loja Maria Tereza Moda Mulher, já com a nova coleção e, ao mesmo tempo, com grandes promoções esperando por você, bem na região central, na rua Floriano Peixoto. Um beijo para toda a equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher. Para você, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, em mais um encontro Mulheres aqui na nossa TV Galega. Até lá, se Deus quiser.